A sabedoria foi criada antes de todas as coisas. A inteligência prudente existe antes dos séculos. O Verbo de Deus nos céus é fonte de sabedoria. Seus caminhos são os mandamentos eternos. Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Palavra de Sabedoria. Que bom encontrar você. Eu quero começar agradecendo, porque o fato de você estar inscrito no canal, o fato de você compartilhar, ativar o sininho e até colocar os seus comentários aí, de onde você nos acompanha, de que paróquia você pertence, tudo isso tem ajudado a conseguir muito mais pessoas para ler a Palavra de Deus e acompanhar essas meditações conosco. Então eu te agradeço muito por isso. Hoje nós vamos ler juntos a Palavra de Deus que está em João, Evangelho de Jesus, narrado por João, e você pode pegar aí o capítulo 3, versículos de 1 a 8. Vamos ler juntos. João, capítulo 3, versículos de 1 a 8. Eu já estou com a minha Bíblia aqui. Havia um homem entre os fariseus, chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter com Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, sabemos que és o mestre vindo de Deus. Ninguém pode fazer esses milagres que fazes se Deus não estiver com ele. Jesus replicou-lhe: em verdade te digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou-lhe: como pode um homem renascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no seio de sua mãe e nascer pela segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, e o que nasceu do Espírito é Espírito. Não te maravilhes que eu tenha te dito isto. Necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves-lhe o ruído, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Essas são para nós palavras da salvação. Meu irmão, no tempo de Jesus, Nicodemos era uma daquelas dissidências raras, cujo bom senso e a religiosidade autêntica não lhe permitia compactuar moralmente com os descaminhos das autoridades religiosas dominantes naquela época. Ao procurar Jesus à noite, Nicodemos estava intrigado com os milagres que Jesus realizava e reconhecia que somente um enviado de Deus poderia realizar tais prodígios. Aliás, os milagres de Jesus eram o motivo pelo qual as multidões o reconheciam como rabi e profeta de Deus. Seguiam Jesus e ouviam Jesus, tornando-o famoso por toda a região. Isso, naturalmente, causava enorme ciúme e até inveja nas autoridades religiosas daquela época, que passaram a ver Jesus como uma enorme ameaça ao domínio que eles exerciam sobre as massas. Inclusive, se tornaria o motivo da perseguição de Jesus e, posteriormente, de sua morte e crucifixão. Daí, desembocamos no tema principal da nossa reflexão de hoje, porque Jesus faz uma afirmação que deixou Nicodemos simplesmente atordoado. Quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus, seus milagres e tudo que acompanha o reino. Lógico, Nicodemos ficou perplexo diante daquela afirmação de Jesus, porque ele não conseguia entender como isso poderia acontecer. E Jesus, percebendo essa falta de compreensão de Nicodemos, procura ser mais preciso. Em verdade eu te digo, quem não nascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, e o que nasceu do Espírito é Espírito. Não se preocupe se você também, meu irmão, não compreendeu o que é que Jesus disse, porque Nicodemos, afinal de contas, era doutor em Israel, era estudioso das Escrituras e ficou ainda mais confuso com esse complemento que Jesus fez. Mas vamos compreender
Primeiro que a expressão nascer da água está vinculado ao batismo de João Batista, que implicava no arrependimento sincero e na disposição de mudar de vida. E aí já está um primeiro ensinamento importante para nós. Conversão, nós entendemos numa comparação bem simplória, é como se você desejasse chegar em São Paulo, por exemplo, mas toma o caminho de Belo Horizonte. No meio do caminho, você percebe que está indo na direção errada. E para corrigir, você tem que fazer uma conversão, deixar de ir na direção de Belo Horizonte e fazer a volta para vir para São Paulo. Então, trocando em miúdo, se você deseja ir na direção do reino de Deus, tem que estar andando, não pode estar andando na direção do pecado, da mentira, das drogas, da prostituição e do adultério. Se você estiver indo nessa direção, eu lamento te dizer que você está na direção errada e tem que fazer essa conversão. Tem que mudar de conduta, de procedimento, de comportamento, senão você não vai chegar aonde você deseja. Ao nascer do Espírito, agora, nascer do Espírito, aí sim é um pouquinho mais complicado explicar, porque a nossa mentalidade, a nossa forma de ver o mundo, as nossas referências e até o nosso caráter foram fortemente moldados e influenciados pela vida nesse mundo. Nós estamos amoldados a esse mundo e precisamos da ajuda sobrenatural do Espírito Santo para transformar esse homem velho, carnal, corrompido que existe em nós, com todas as suas estruturas anexas, em um homem novo, feito à imagem e semelhança de Jesus e aptos para o reino de Deus. Essa parte nós não podemos alcançar absolutamente com a nossa racionalidade, porque por mais privilegiados que sejamos, intelectualmente estudados, não somos capazes o suficiente para entender o que é transcendental. Eu estou falando de uma experiência pessoal, eu estou falando de uma experiência mística com o Espírito Santo de Deus, que faz novas todas as coisas e nos abre para uma dimensão que não é acessível ao homem comum, ao homem carnal. O que nasceu da carne é carne, disse Jesus, e o que nasceu do Espírito é Espírito. Portanto, meu irmão, a dimensão sobrenatural do Espírito de Deus é uma graça, e para alcançá-la, você precisa da ajuda do próprio Deus, porque ninguém nessa terra vai poder fazer esse batismo, essa experiência por você, somente você mesmo, mediante uma abertura sem limites ou nenhuma obstrução ao sobrenatural de Deus para a sua vida. Em Pentecostes, quando já haviam se esgotados todos os limites humanos dos discípulos, eles finalmente se renderam à graça divina. Então veio um vento impetuoso e encheu toda a casa, e apareceram-lhes então uma espécie de línguas de fogo que se repartiram e pousaram sobre cada um deles e ficaram todos cheios do Espírito Santo. E é essa experiência que Deus quer proporcionar para você. Se abra para ela. Vamos rezar agora. Hoje Jesus, na condição de Nicodemos, nós viemos ter convosco no silêncio dessa oração para manifestar a nossa inquietação. Muitas vezes, sufocado pela nossa racionalidade, nosso desejo de viver na graça e experimentar a virtude dos primeiros cristãos é muito grande, Senhor. E essa racionalidade não nos permite compreender as coisas do reino. Nós não podemos ocultar, Senhor, o nosso sentimento de que algo está faltando em nossa vida. Temos feito muitos esforços, temos nos empenhado até, e assim como os apóstolos no cenáculo, muitas vezes nos sentimos derrotados, esmagados pelo peso do fracasso e o fardo da nossa natureza renitente e obstinada, a nossa natureza rebelde a Deus. Por isso, diante dessa palavra, queremos pedir o batismo da conversão primeiramente, Jesus,
porque não estamos tão confortáveis quanto ao rumo de nossas vidas. Pedimos também, Senhor, o batismo no Espírito Santo, para que a vossa graça nos convença do pecado, da justiça e do juízo, e tenhamos nossas mentes, nosso coração transformados e capazes de enxergar a dimensão divina da obra magnífica que realizastes através da vossa morte na cruz e da vossa ressurreição e, finalmente, de Pentecostes no cenáculo. Que nada, Senhor, nessa vida nos impeça de experimentarmos a plena efusão do vosso Divino Espírito Santo, ao qual damos livre acesso às nossas faculdades, para que realize a vossa vontade em nossa vida e glorifique ao nosso Pai que está nos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.